avaliação neurológica. O neurologista precisa saber que dor de cabeça é essa, qual que é a frequência, como o doutor Rodrigo frisou aqui muito bem, e fazer exames. Engraçado que nessa entrevista com esse rapaz, falou o seguinte, os exames deram normais, o que dificultou o diagnóstico. Não, os exames normais não dificultam o diagnóstico, pelo contrário, os exames normais nos facilitam bastante, porque os exames normais nos dizem o seguinte: essa dor de cabeça é uma dor de cabeça primária, ou seja, ela não tem uma causa na estrutura do cérebro, não tem um aneurisma, não tem um tumor, não tem uma lesão causando essa dor de cabeça. Então, de onde vem essa dor de cabeça? Aí, essa é a conversa, que é o mais importante, a conversa entre o neurologista e o paciente, é que vai definir que tipo de dor de cabeça que é essa, se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional, que tipo de dor de cabeça, e definir o melhor tratamento. E aí, a partir daí, saber as causas predisponentes. Então, eu acho que todas as pessoas que têm dor de cabeça merecem, algum dia na vida, ter uma avaliação neurológica, uma conversa com o neurologista para saber que tipo de dor de cabeça é essa que ela está tendo. E, inclusive, até descartar causas que podem ser mais graves. Exatamente. Não é isso? Vamos continuar daqui a pouco esse bate-papo. E fica aqui o nosso convite para você participar conosco com a sua dúvida, com a sua pergunta, até com o seu depoimento. Ligue para a gente. O telefone é 3209-0119. Se preferir, pode participar por e-mail no endereço eletrônico saude@tvhorizonte.com.br. Dor de cabeça e enxaqueca, é sobre isso que conversamos hoje. Vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí. Voltamos já já. Dores de cabeça e enxaqueca é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Estamos fazendo esse programa novamente para responder as perguntas que vieram na semana passada, que foram muitas, e as que podem chegar também hoje. Para isso é só ligar para a gente, o telefone 3209-0119, ou então participar por e-mail. O endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, nós finalizamos falando sobre a importância de fazer uma investigação quando existe uma dor, mesmo que você até se acostume com ela ao longo do dia, conviva com ela, mas a importância de fazer uma investigação até para descartar causas mais graves. E a doutora Meire gostaria, inclusive, de fazer um comentário com relação a isso, né, doutora Meire? Claro, Márcia, olha bem, às vezes a pessoa tem dor de cabeça direto e ela começa a achar aquela dor uma coisa banal. Ela procura um profissional, muitas vezes um profissional que não tem condição de fazer um diagnóstico, mas às vezes ele até conhece uma terapia que alivia, massagem ou acupuntura, mas ele não tem como fazer um diagnóstico diferencial, saber se aquela dor é uma coisa banal, de estresse, de tensão, ou se tem algo maior envolvido. Recentemente eu vivi uma situação no consultório de uma paciente que chegou queixando de dor, ela estava fazendo um tratamento por acupuntura com um profissional não médico e estava contente, porque toda vez que ela ia lá, ela voltava para casa mais aliviada. Aliviada da dor. E já tinha um tempo, só que chegou uma época que ela ia, fazia o tratamento e não aliviava. Quando eu olhei para essa paciente, ao chegar no consultório, só de olhar, eu já vi que ela estava com desvio dos olhos. Eu pensei, epa, tem alguma coisa aí. E essa paciente realmente tinha um tumor já grande. Essa paciente evoluiu para uma cirurgia neurológica, essa cirurgia, já uma cirurgia de risco, porque o tumor já tinha crescido há muito tempo, evoluiu para um coma e, infelizmente, para o óbito. Eu me lembro muito bem do marido dessa paciente falando para mim que ele queria fazer justiça. Falou, doutora, eu quero fazer justiça. Eu falei, olha, eu não sei o que o senhor vai fazer, o profissional não tem conselho. Então, é muito importante uma pessoa, diante de uma situação que fragiliza a saúde dela, procurar um profissional que tenha um conselho, que tenha uma instituição que o protege, porque às vezes a pessoa até tem uma boa vontade, mas ela não tem um conhecimento para detectar se tem algo mais grave por detrás dessa dor de cabeça. Então, ela pode até fazer um trabalho paralelo, uma massagem, alguma coisa, mas tem que ter um profissional que conheça a anatomia e que saiba fazer o diagnóstico acompanhando, porque senão realmente nós sabemos que existem pessoas que fazem coisas muito perigosas. Ou seja, o risco maior aqui é você buscar o alívio sem ter tido o diagnóstico prévio. Exatamente. Né? Exatamente. Você tem um alívio, mas você não sabe a causa. Ou às vezes teve esse diagnóstico, mas há tanto tempo atrás,
acostumou com isso, mas uma dor de cabeça tensional pode virar uma dor de cabeça por um tumor, pode se transformar pode se alterar também. Pode se alterar. Cabeça, né? Exatamente. Então, não pode se entregar totalmente a uma terapia que a pessoa não tenha condição de saber a anatomia, entendeu? Nós precisamos ter realmente esse cuidado com os nossos pacientes, de orientá-los. Quem está cuidando de você? Tem um profissional, tem um médico te assessorando? Né? Mas agora, então, vou colocar uma outra pergunta aqui. Existe uma dor de cabeça que dá para a pessoa identificar, opa, essa eu preciso sair procurando uma ajuda? Existe? Márcia, existe, mas às vezes a pessoa toma tanto remédio. Por exemplo, se essa paciente não tomasse tanto remédio, ou se no caso, por exemplo, a acupuntura é um procedimento que alivia a dor. Sim. Então, o que aconteceu com o procedimento que ela estava fazendo? Toda vez que ela fazia, ela tinha alívio da dor. Isso dificultou o diagnóstico. Entendi. Se ela não estivesse fazendo nada para alívio da dor, muito provavelmente essa dor teria sido tão lacinante que ela teria procurado um outro profissional. Então, às vezes, essa terapêutica que está aliviando a dor é o grande risco, também. Porque está mascarando uma complicação, um diagnóstico de algo muito mais sério. Certo. Então, isso precisa ser falado porque as pessoas precisam tomar cuidado. Certo. Ou seja, é uma dor mais forte, é uma dor, quando se trata de uma doença mais grave, às vezes um tumor, como foi falado, é uma dor mais forte? Não necessariamente. Não necessariamente. A dor, normalmente, isso já existem trabalhos que mostram isso, 98%, 99% das dores de cabeça fortes que realmente incomodam a pessoa e determinam uma interrupção da atividade daquela pessoa, são causadas por enxaqueca, que a gente sabe que não é uma doença grave. É uma doença de alta morbidade, quer dizer, de alto sofrimento, mas não é uma doença de risco de vida, de uma forma geral. Então, não ter uma dor forte não significa ter algo grave. Agora, se você não tem dor de cabeça nenhuma e apresenta como primeiro evento da sua vida uma dor forte, início súbito, assim, rapidamente, em segundos, minutos, ela atinge um nadir, assim, uma intensidade tal que o incomoda. E se isso é acompanhado de outros comemorativos, tipo perda de ficar um pouquinho sonolento, desacordado, amuado no canto, vomitando, isso é a primeira vez, realmente é uma situação que inspira muito cuidado. Deve ir para um pronto-socorro de urgência, isso aí tem que ser resolvido imediatamente. Certo. Como foi falado também, às vezes a gente busca o alívio sem ter o diagnóstico. E essa busca de alívio, às vezes, passa pela automedicação. Toma um analgésico. Qual o risco disso, doutora Elizabeth? A outra situação, só completando, a outra situação seria aquela pessoa que tem um tipo de dor de cabeça sempre a vida toda, um tipo que às vezes até já foi diagnosticado como enxaqueca, e essa dor muda de característica. Ela muda, ela passa a ser todos os dias, matinal, por exemplo, né? Acorda com dor de cabeça e a dor de cabeça vai progressivamente piorando. É uma dor que precisa também ser reolhada, reinvestigada, né? Certo. Com relação à automedicação. A automedicação é um capítulo complicado da dor de cabeça, né? Porque as pessoas, se você for, por exemplo, numa farmácia, você deve ter mais de 100 medicamentos na farmácia indicados para dor de cabeça. E esses medicamentos, às vezes, eles são misturados, né? São pequenas porções de analgésicos e de substâncias diferentes que têm ações diferentes. Então, a pessoa se acostuma com essa medicação, começa a tomar, e à medida que às vezes a medicação alivia naquele momento, mas ele não mudou os hábitos, ele não mudou situações na vida ou fatores que estão desencadeando aquela dor. Então no outro dia a dor vai aparecer de novo, ali 2 dias vai aparecer de novo, e cada vez mais frequente, ele vai tomando cada vez mais medicamentos. Ele vai criar uma situação em que ele depende desse medicamento, às vezes até tem dor de cabeça, como nós falamos até na semana passada, a dor de cabeça de rebote, que é aquela que é a dor de cabeça em que, pela falta da medicação, ele tem a dor de cabeça. Isso acontece muito com algumas medicações que se compra na farmácia, assim, aleatoriamente, indicado por um balconista, e a pessoa fica dependente daquela medicação. E pode acontecer também da pessoa, por exemplo, toma um medicamento, ele alivia, continua tomando aquele medicamento por um tempo. Depois desse tempo, aquela dosagem deixa de ser suficiente. Ele vai dobrando a dosagem. E hoje em dia, inclusive, muitas pessoas têm recorrido não só a analgésico, mas a uso de anti-inflamatórios por causa da intensidade da dor, que também é um grande risco tomar um anti-inflamatório indefinidamente, assim, né?
Mas o anti-inflamatório, às vezes, ele é o melhor medicamento numa crise de dor esporádica